Está chegando a Páscoa e você pode presentear um ente querido ou a si mesmo com o melhor curso de inglês da internet. O método BWay tá com um super desconto na Páscoa e você não pode ficar fora dessa. São mais de 50% de desconto. Por apenas 12 vezes de R$ 29,70 você terá a chance de mudar a sua vida. Mesmo que você não vá fazer o curso agora, você pode adquiri-lo, se programar e fazer o método BWay. Não perca essa oportunidade, super promoção BWay de Páscoa. O link tá aqui na descrição. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Assistimos a animação da Angel Studios, Rei dos Reis, e eu posso constatar para vocês que é uma das melhores animações bíblicas que eu assisti nos últimos tempos, galera. Um filme edificante, uma animação muito divertida, muito bonita, muito enriquecedora, didática, criativa e ousada. Foi muito legal, quero já aproveitar o momento aqui e agradecer ao pessoal da Angel Studios pela parceria. E vamos conversar um pouquinho que eu já recomendo aqui fortemente que você pai, você mãe, levem seus filhos para assistir essa animação que é muito bonita, sabe? Você sai de lá renovado, sabe? Me diverti bastante, meu filho e minha esposa gostaram muito e vamos destacar aqui os pontos positivos desta grande obra, mais uma da Angel Studios. Eu achei desde do começo do anúncio do filme, eu achei muito criativa a ideia. Gostei da ideia, muito criativa, o fato de você, de um adulto, de um pai, contar a história de Cristo para uma criança e a criança com a imaginação se colocar naquele momento. Eu achei muito legal porque contar a história para criança faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano, né? Pai, a mãe, sempre tem alguém, o avô, a avó, o tio, que conta histórias para criança. A gente passou por isso e aí a gente replicará. Eu conto direto a história pro Fabrício. Então, assim, eu achei a ideia genial. Gostei demais, achei muito criativo, muito bonito, né? E bem fiel, né? Muito. Bem fiel, muito legal. É um excelente filme pra você assistir, um filme que tem uma mensagem muito bonita. Muito bom, um filme pra família, tá? E aproveitando aqui esse momento, se você quiser anunciar na Linhagem Geek seu livro, seu curso, seu produto, seu projeto, pode mandar um e-mail pra gente, tá? parceiro@linhagemgeek.com.br. Eu separei aqui uns pontos positivos aqui que a gente vai destacar, e o primeiro deles é a dublagem de Felipe Maia. Felipe Maia faz Jesus Cristo, dubla maravilhosamente bem. Eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei: Felipe, que dublagem linda. Ele ficou realmente emocionado, mandou pra mim, falou que se emocionou demais, falou que foi um dos melhores trabalhos que ele fez. E a dublagem é dublagem grande, tem Francisco Bretas, Tem o Lobuê. Tem um monte de Cavaleiros do Zodíaco ali na dublagem, reconheci vários, é que assim, é difícil a gente assistir dublado, mas quando vem, por exemplo, o Felipe Maia fez um trabalho extraordinário. Fez um trabalho extraordinário. E a dublagem brasileira, a gente recebe muitos dubladores aqui no Linhagem Cast, galera. A dublagem brasileira é fantástica e engrandece muito a obra. Então, parabéns a todos os que dublaram. Foi incrível. Ó, primeiro ponto de destaque aqui, a narrativa metafórica que nós temos, no qual a vida de Cristo é narrada através de uma lente criativa que enriquece a experiência do espectador e amplia o alcance da mensagem evangélica. É assim, a história de Jesus Cristo já é bem conhecida, né, das pessoas, contada há mais de 2000 anos. Agora, a forma como eles constroem, principalmente para atingir o público infantil, ela é cativante, porque você coloca o pequeno Walter estando presente em vários momentos da trajetória de Jesus Cristo, desde o seu nascimento, quando ele é perseguido por Herodes, quando ele se batiza, e foi bem legal porque eu assisti o filme no sábado, com o meu filho e com a minha esposa, e você tem o batismo de Jesus Cristo, quando ele vai até o rio, João Batista batiza ele.
E no dia seguinte, no domingo, que foi domingo de Páscoa, a gente foi na igreja e teve batismo. E aí o Fabrício olhou e falou assim: olha, papai, igual o do filme, porque você tem o batismo bem parecido. Então, pra você já também apresentar de uma forma lúdica pros filhos de vocês a trajetória de Jesus Cristo, seus marcos, quando ele faz o homem voltar a enxergar, quando ele faz o paralítico voltar a andar, em todos os momentos, quando ele caminha sobre as águas, que é um momento muito bonito do filme, a forma como é construído, todos esses momentos, e o Walter sempre junto ali, né? Como se ele estivesse participando. Em alguns determinados momentos, Jesus Cristo até olha pra ele. Então eu acho que pra você colocar a criançada, reter a atenção da criançada, a narrativa acerta muito. Porque tem essa conversa, né? Quando você vai apresentar a Bíblia pra criança e o filme, ele envolve essa dúvida, né? De muita gente, com um menino que gosta muito da história do rei Arthur. Então ele já gosta de grandes histórias. E o pai fala: olha, eu vou te contar uma história, gosta de história de rei. Então eu vou contar a história pra você do Rei dos Reis. Aí o menino fica super empolgado e o pai conta bem a história. Porque isso também é uma diferença, né? Tem pessoas que contam bem a história. Tem pessoas que não... Ele coloca a emoção, ele faz um teatro que é a base do filme, né? O filme, ele começa com o pai interpretando, fazendo uma peça. E aí ele usa toda essa energia, essa habilidade de dramaturgia, de contar histórias, pra contar a grande história pro filho. Então, é muito legal. E a gata? A gata é incrível, né? A gata também participa. Gatinha bonitinha. A gatinha também participa das histórias. Então, assim, galera, ele vai contando desde sempre, numa forma bem... É uma aula, né? É uma aula. Fiquei só na dúvida se acertaria bem as crianças. Mas eu tô vendo a repercussão e o Rei dos Reis tá levando muita gente pro cinema e as crianças... Porque, assim, a Bíblia... As perguntas que a criança faz é incrível. Porque é muito bom isso. Porque geralmente essa é a dúvida. E eu vou dar uma dica aqui pra Angel Studios. Dá pra você fazer a mesmíssima história com filme e com adulto. De repente você pode pegar uma pessoa não ateia, mas agnóstica. Seria interessantíssimo você colocar... E trazer os questionamentos. E trazer os questionamentos já de uma maneira mais adulta. Porque aqui, obviamente, o público é infantil. Você não tem toda aquela moral, aquela filosofia, aquela teologia que a gente sabe, né? Que tem a trajetória de Cristo no cristianismo. Mas daria um belo filme. Daria um belo filme forte, assim, já nesses mesmos termos. Mas eu achei, cara, eu achei muito legal. Ó, outro ponto que eu coloquei de destaque aqui, ó, fidelidade e clareza bíblica, tá? Em diversos momentos, o roteiro recorre diretamente às citações das escrituras, reforçando que Jesus não é apenas um personagem, mas de fato o Filho de Deus, conforme ensinam os evangelhos. Isso fica bem claro, tá? E conforme ele vai apresentando os seus milagres, o pequeno Walter, admirando ele cada vez mais pela sua sabedoria, pela sua bondade, pela sua generosidade, até o momento ali, né, da crucificação, que também é um momento muito marcante. O Fabrício, confesso pra vocês que ele ficou meio impressionado ali quando ele é flagelado, por mais que não mostre o flagelo, mas mostra de longe, assim. Sim. O menino chora. Quando o menino chora na crucificação, até me arrepia. Cara, é emocionante. E quando Jesus renasce, nossa senhora, o moleque também vibra. Então, o moleque presenciando o renascimento de Cristo ali. Cara, foram momentos muito lindos que a gente viveu assistindo o filme. Outro ponto também é que é um filme para todas as idades, então tem um ritmo muito bom. As estruturas de cenas curtas, agrada tanto o público infantil quanto o público adulto, que acompanha facilmente a trama. Os adultos conseguem encontrar camadas de significado, humor, poesia e referências culturais.
Outro ponto aqui, legal, que é a profundidade filosófica e existencial. Ao retratar o caminho e esperança em meio ao sofrimento, o filme ecoa temas clássicos da filosofia cristã, o contraste entre trevas e luz, o poder redentor do sacrifício e a busca pelo sentido último da existência. Você tem as escrituras sendo citadas claramente aqui, tá? Então, podem ficar tranquilos aí que você tem ipsis literis ali, as frases, tudo muito igualzinho. E é lógico, né? A Angel Studios já demonstrou que se preocupa bastante com a fidelidade. Então, você vai assistir e todas as frases de Jesus aqui são da Bíblia. Assim, se não for todas, é 98%. Então você tem a história na linha perfeita e você tem toda a escritura sendo falada não só por Jesus, mas por todo o entorno, né? Você tem os apóstolos, você tem as sinagogas, você tem os personagens ali, o próprio Caifás. Então tudo é... Você que já tá acostumado a assistir material da Bíblia, ler, gosta de teologia, você vai encontrar tudo aqui, mas de uma maneira bem diferente, bem original. Eu não vou cansar de falar isso, porque pra mim, a ideia do filme, ela é muito, mas muito original. E ó, dá pra fazer um live action disso aí, hein? Pra concluir, galera, outro ponto também de grande destaque é o CGI. A animação é extremamente fluida, muito bem detalhada, algo que a gente vê o capricho que a Angel Studios teve também pra apresentar esse produto com muita qualidade, as trilhas sonoras, o instrumental lindo, você consegue perceber a expressão facial dos personagens. Então também visualmente é uma obra que merece aí um grande destaque, tá? 1h30, 1h40, tranquilão pra você. E assim, obviamente, eu tenho que falar isso, que o adulto, ele vai... Talvez ele pense mais no filme do que a criança. Embora o público-alvo seja o público infantil. Mas é uma convergência muito boa, porque se o seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, seu neto, sua neta gostarem muito do filme, obriga você também a estudar mais, a pesquisar mais para falar sobre. Então, é um conjunto de ações... Só ações boas. Esse filme só vai repercutir coisa boa. Então aqui é sem medo de ser feliz. Gui, pode colocar o selo de aprovação da Linhagem Geek em Rei dos Reis. Super recomendo que você pegue sua família. É um produto que você pode ir na certeza de emoção, de aprendizado, de sabedoria, um ganho espiritual. Você sai bem mais leve do cinema. Minha nota pra Rei dos Reis é 10. Eu vou dar nota 8. Eu vou dar nota 8 pro filme, mas é um filme muito legal, muito bonito. Então aproveitem, Rei dos Reis está em cartaz nos cinemas e parabéns aí a Angel Studios pelo belíssimo trabalho. Coloquem nos comentários a opinião de vocês, se é sempre importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.